Uma mãe solteira saiu da sala de entrevistas em silêncio. Ela acabara de ser rejeitada por uma vaga de recepcionista na nome da empresa ou empresa. A mesma boate de luxo onde ela esfregou o chão e limpou banheiros por 3 anos. Não por falta de habilidade, mas porque ela não se encaixava na imagem que eles queriam. Eles viam uma faxineira. Ela via eles se recusaram a reconhecer seus 6 anos de experiência em gestão de restaurantes. Ela optou por sair preservando sua dignidade intacta, em vez de implorar por outra chance. Mas, enquanto se preparava para sair do prédio, algo inesperado aconteceu. As portas de vidro do corredor VIP se abriram de repente, e todos no saguão congelaram. A máfia mais implacável. O chefe em Nova York entrou na sala iluminada, seus olhos frios percorrendo o ambiente até encontrá-la. Então, ele a chamou pelo nome. Na frente de todos. Porque um homem que nunca deu segunda chance esperaria por uma mulher que o mundo já havia descartado. Se esta história te emocionou, clique em gostei e compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Inscreva-se no canal para que você nunca perca outra história. Agora, vamos descobrir o que aconteceu quando Emma Cole conheceu Nikolai Petro. 3 anos há alguns anos, Emma Cole era uma mulher completamente diferente. Ela era gerente do turno da noite em um restaurante italiano sofisticado. Restaurante no coração de Manhattan, um lugar onde um único jantar pode custar o mesmo que o salário mensal de uma pessoa comum. Aluguel. Ela supervisionava uma equipe de 15 funcionários, lidava com os hóspedes mais exigentes sem jamais perder a calma. Ela tinha compostura e gozava da confiança incondicional do dono. Sua vida não era rica, mas era estável. Ela tinha um pequeno apartamento no Brooklyn, um marido chamado Jason que trabalhava na construção civil e uma filha de 3 anos chamada Lily. Com olhos tão claros quanto um céu de verão. Emma acreditava que isso era tudo o que precisava. Então tudo desmoronou como dominós caindo. Lily começou a se cansar facilmente, seus lábios ficando azuis sempre que corria ou brincava, ofegando por respiração após subir apenas alguns degraus. A doutora Ellen Park analisou os resultados do teste e então olhou para Emma com um olhar. Uma expressão que ela jamais esqueceria. Cardiopatia congénita, comunicação interventricular. A criança precisaria de acompanhamento vitalício e cirurgia quando ela tivesse idade suficiente. O custo do tratamento era um número que Emma não se atrevia a dizer. Ela acreditava que Jason enfrentaria isso com ela. Ela estava enganada. Jason começou a chegar tarde em casa e depois não voltou mais. Ela simplesmente não falava mais nisso, depois desaparecia por semanas inteiras com desculpas cada vez mais difíceis de acreditar. Ela entrou em contato com uma empresa de cobrança de dívidas. Mensagens no celular dele, números com tantos zeros que ela teve que contá-los 2 vezes. Jogos de azar. Ele jogava há 2 anos. Sem que ela soubesse. Certa manhã, Emma acordou e encontrou o armário de Jason vazio. Não. Sem explicação, sem mensagem, sem uma única ligação. Ele foi embora como se ela e Lily nunca tivessem existido, abandonando $70.000 em Emma tinha dívidas com cobradores que batiam à sua porta no meio da noite. Ela precisava faltar ao trabalho com cada vez mais frequência para levar Lily a consultas médicas para lidar com ligações ameaçadoras e impedir que sua vida desmorone completamente. O restaurante admitiu sob a desculpa de redução de pessoal, mas ela sabia a verdade. Então sua mãe, Mia, uma mulher de 60 anos, que ainda trabalhava limpando quartos de hotel para ajudar a filha, sofreu um AVC durante o seu turno. Sobreviveu, mas ficou paralisada de um lado, incapaz de falar claramente, incapaz de cuidar de si mesma. 3 gerações de mulheres estavam agora amontoadas em um apartamento de um quarto no mais um canto decadente do Brooklyn. Uma criança de 6 anos com um coração frágil, uma senhora idosa que mal conseguia se mover. O corpo dela. E Emma, 27 anos, desempregada, sem marido, sem ninguém em quem se apoiar, as contas médicas se acumulavam. O aluguel estava atrasado 1 mês, depois 2. A geladeira lugar ficava cada vez mais vazio.
Emma se candidatou a vagas em todos os lugares, mas ninguém queria contratar uma mãe solteira que precisava de ajuda. Ela tinha horários flexíveis para cuidar de um filho doente e de um parente idoso até encontrar um emprego de faxineira noturna no Obsidian, a boate mais luxuosa de Nova York, pertencente ao Petro Holdings Group. O turno era das 22 horas às 6 horas de manhã. O salário não era alto, mas era suficiente para evitar que ela fosse jogada na rua. E a maioria, o mais importante, é que ela poderia estar em casa durante o dia para cuidar de Lily e da mãe dela. Emma não sabia disso quando caminhou. Ao atravessar pela primeira vez os portões da Obsidiana, ela adentrava o território dos mais poderosos. Império subterrâneo na cidade. Ela só sabia que precisava desse emprego para sobreviver. Por 3 anos, ela fez esse trabalho. 3 anos de empurrando um carrinho de esfregão por corredores silenciosos às 2 horas da manhã, enquanto a cidade inteira dormia. A Obsidiana em a noite era um mundo completamente diferente do dia. Quando a música parava e o último convidado saía, a boate se transformava em tão imóvel quanto um castelo abandonado, com nada além do zumbido baixo do sistema de ventilação e o som das cambalhotas de Emma deslizando sobre o mármore polido. Seu trabalho começou no salão principal, onde lustres de cristal, objetos que valiam centenas de milhares de dólares, pendiam sobre sua cabeça. Ela limpou cada azulejo, poliu cada tampo de vidro, recolheu copos de coquetel esquecidos debaixo de sofás de veludo. Depois, dirigiu-se à área VIP no segundo andar, onde os quartos privativos tinham portas à prova de som e não havia câmaras. Ela limpou as cinzas de charuto dos cinzeiros de cristal, enxugando um vermelho vivo. Batom das bordas das taças de vinho, toalha de mesa encharcada de champanhe derramado. Às vezes, ela limpava as coisas que eram piores. Manchas de sangue nos tapetes, resultado de brigas cujas causas ela jamais deveria ter conhecido. Estilhaços de vidro. De explosões de raiva que ela nunca deveria ter presenciado. Ela aprendeu a não perguntar, a não encarar por muito tempo, a não. Lembre-se do que não deve ser lembrado. Os banheiros VIP eram a parte que ela mais detestava. Limpar espelhos, esfregar pias, substituindo sabonete com aroma de rosas para hóspedes que podiam gastar em uma noite mais do que ela ganhava em um ano inteiro. Ainda assim, ela fez tudo com cuidado e atenção aos detalhes, pois era seu trabalho. Porque Lily precisava de medicação todos os dias. Porque sua mãe precisava de alguém para trocá-la e virá-la para que não desenvolvesse feridas. Emma sabia disso. Ela conhecia o prédio melhor do que a maioria das pessoas que trabalhavam lá durante o dia. Ela sabia quais saídas de emergência eram usadas para vareta, quais cantos eram onde as pessoas frequentemente esqueciam seus pertences, qual sala de reuniões tinha um ar perturbador sistema de condicionamento físico todo verão. Ela era invisível para todos, mas via tudo. Naquela noite, depois de terminar no andar VIP, Emma empurrou seu carrinho, passando pelo quadro de avisos dos funcionários perto da sala de descanso. Ela geralmente ignorava os jornais, eram afixados ali porque nunca lhe diziam respeito. Mas esta noite, um aviso impresso em letras garrafais chamou sua atenção. Frente à recepcionista queria um emprego de tempo integral, no turno diurno, mas o salário oferecido a fez desistir. 3 vezes maior que ela estava ganhando agora, plano de saúde premium para toda a família. Emma ficou parada ali, com uma das mãos ainda segurando-o. Na alça do carrinho, seus olhos percorriam as linhas repetidamente. Ela pensou em seus 6 anos de experiência em administração de restaurantes. Experiência das habilidades de comunicação que ela havia aprimorado com milhares de hóspedes exigentes. Ela pensou em Lily. E as contas médicas que esperavam em casa. Pela primeira vez em 3 anos, ela se permitiu ter esperança. Ela desistiu. Ela pegou o celular e tirou uma foto do aviso. Quando chegou em casa às 7 horas da manhã, depois de entregar o aviso à mãe. Enquanto preparava os remédios e o café da manhã para Lily, Emma sentou-se à mesa da cozinha com seu velho laptop. Ela trabalhou no. Ela dedicou 2 horas à inscrição, ponderando cada palavra, cada frase. Ela listou suas
experiência em gestão, suas habilidades de resolução de problemas, sua capacidade de trabalhar sob pressão. Então ela alcançou a linha que perguntava sobre seu cargo atual. Seus dedos hesitaram sobre o teclado. Faxineira. Ela precisava escrever. Zelador. Ela fechou os olhos, respirou fundo e digitou a palavra na caixa vazia. Ela clicou em enviar antes de. Poderia mudar de ideia. Então ela ficou sentada encarando a tela de confirmação, se perguntando se tinha acabado de. Ela fez a coisa mais corajosa da sua vida ou a mais tola. 3 dias passaram em silenciosa espera. Emma não ousava esperar qualquer coisa. Mesmo assim, ela não conseguia parar de checar o celular sempre que ele vibrava. Ela ia trabalhar, voltava para casa, cuidava de Lily, ela cuidava da mãe e depois voltava ao trabalho, o ciclo familiar se repetindo até a tarde do 3º dia. Ela estava sentada ao lado da cama da mãe, comendo uma papa rala com uma colher. Seu celular vibrou. Um e-mail do Humano. Departamento de Recursos da Petro Holdings. Seu coração pareceu falhar uma batida. Ela pousou a tigela e abriu o e-mail com dedos trêmulos. Um convite para entrevista. Vaga na recepção. Terça-feira da semana que vem, 10 da manhã, quarta. Chão. Emma leu de novo, 3 vezes, para ter certeza de que não estava imaginando coisas. Eles queriam vê-la. Eles queriam muito vê-la. Sua mãe olhou para ela com olhos que já não conseguiam falar, mas que ainda compreendiam tudo. Ela a criou. Com a mão firme, tocou delicadamente a bochecha da filha, cujos lábios se esforçavam para esboçar um sorriso torto. Emma a pegou no colo. A mão da mãe e sussurrou que talvez tudo ficasse bem. O primeiro problema eram as roupas. Emma abriu a suela, foi até o armário e percebeu que não tinha nada adequado para vestir para uma entrevista. As roupas de escritório do seu restaurante. Os dias de trabalho na gerência já haviam sido vendidos há muito tempo para pagar os remédios de Lily. Seu guarda-roupa agora continha apenas algumas camisetas usadas e calças jeans desbotadas. Ela pensou em Margaret, a vizinha viúva de 65 anos que morava no final do corredor e que às vezes ela cuidava de Lily em situações de emergência. Margaret havia trabalhado como secretária em um escritório de advocacia antes de se aposentar. Emma bateram à porta dela naquela noite e, de forma desajeitada, explicaram a situação. Margaret não fez muitas perguntas. Ela simplesmente conduziu Emma até o quarto e abriu o guarda-roupa. Tirou de lá um vestido azul escuro, elegante, mas não formal. Estava um pouco folgado, mas Emma conseguiu ajustar com alfinetes de segurança. Margaret também lhe emprestou um blazer preto e um par de pequenos brincos de pérola. Emma agradeceu até não saber mais o que dizer. Nos dias que se seguiram, Emma passava cada minuto livre se preparando. À noite, depois de chegar do trabalho, depois que sua mãe e Lily dormiam, ela estava em frente ao espelho estreito do banheiro, praticando respostas para a entrevista. Olhou-na aos próprios olhos. E falou sobre sua experiência em administração de restaurantes, sobre como lidava com clientes difíceis e sobre o porquê. Ela queria o cargo. Praticou repetidamente até que sua voz parasse de tremer, até que as respostas fluíssem. Com a mesma naturalidade com que respira. Ela passou o vestido emprestado 3 vezes, certificando-se de que cada vinco estivesse perfeito. Poliu o único par de sapatos de salto alto que ainda possuía. Velhos, mas utilizáveis se ninguém olhasse muito de perto. Na manhã durante a entrevista, Emma acordou às 5 da manhã, embora seu turno noturno tivesse terminado às 6. Ela tomou banho e fez uma maquiagem leve. Ela pegou batom e rímel emprestados de Margaret, vestiu o vestido azul escuro, parou em frente ao espelho e... Ela se olhou no espelho. Parecia outra pessoa. Parecia a mulher que fora 3 anos atrás. Lily acordou. Enquanto Emma se preparava para sair, a menina esfregou os olhos e olhou para a mãe com a roupa desconhecida. Então abriu um sorriso radiante. Mamãe está tão bonita. Aonde você vai?
Emma ajoelhou-se, puxou a filha para os braços e explicou que a mamãe ia se candidatar a um novo emprego. Um emprego melhor, para que ela pudesse ficar mais tempo em casa com ela e Lily pudesse consultar o médico com mais frequência. Lily ficou em silêncio por um momento. Então, Emma colocou sua pequena mão na bochecha da mãe. Eu acredito que você consegue. Você é a melhor, mamãe. Emma a abraçou. Ela apertou o pescoço, engolindo em seco. Prometeu que traria boas notícias. Saiu do apartamento, caminhei pelo corredor escuro, subi as escadas porque o elevador estava quebrado novamente e emergi no luz da manhã. Ela pegou o ônibus para o Obsidian, o prédio que ela limpava há 3 anos, mas nunca tinha visto. Entrou pela porta da frente à luz do dia. Enquanto estava parada diante da enorme entrada de vidro, olhando para dentro. No saguão brilhantemente iluminado, ela se sentiu como uma estranha tentando pisar em um planeta que não lhe pertencia. Emma deu um passo. Através das portas de vidro, o mundo mudou completamente. O saguão de obsidiana, banhado pela luz natural, era tomado pela luz do dia. A luz que entrava pelas janelas altíssimas. Completamente diferente da escuridão silenciosa que ela conhecia tão bem todas as noites. Lustres de cristal cintilavam sob o sol em vez de luz artificial. Funcionários circulavam por todo lugar em ternos impecáveis. Café na mão, telefones nos ouvidos, caminhando com a confiança de pessoas que parecem ter nascido para pertencer a este lugar. Emma aproximou-se da recepção, o mesmo lugar que ela limpava todas as noites, e disse à jovem e bela mulher que estava atrás dela, que ela tinha uma entrevista às 10 horas. A mulher a olhou de cima a baixo, seu olhar parando por um breve segundo em Emma. Sapatos de salto alto gastos, então ofereceu um sorriso educado e pediu que ela esperasse. Emma escolheu uma cadeira perto da janela, sentando-se ereta, com as mãos cruzadas no colo, tentando parecer natural, ela observava as pessoas ao redor. Um homem de terno cinza lia as notícias. Em seu tablet. 2 jovens passaram rindo sobre uma festa da noite anterior. Um grupo saiu do elevador, todos vestidos com roupas de grife, exalando o aroma de perfumes caros. Emma se sentiu pequena, emprestada ao vestido de repente pareceu velho demais, os saltos gastos demais, a maquiagem leve demais para esconder as olheiras. Olhos cansados de incontáveis noites em claro. Ela disse a si mesma para parar de se deixar levar pela espiral descendente e se concentrar no que sabia, no que ela poderia fazer. Exatamente às 10 horas, uma jovem vestida com um elegante terno preto se aproximou e a chamou pelo nome. Emma seguiu-a até o elevador, observando os números subirem de 1 a 4, enquanto seu coração acelerava a cada degrau. Chão. As portas davam para um longo corredor com paredes de vidro e decoração moderna e elegante. Emma tinha limpado, já tinha passado por esse espaço centenas de vezes, mas nunca o tinha atravessado em horário comercial, nunca o tinha visto cheio de gente. A mulher a conduziu até uma sala de conferências no final do corredor e abriu a porta. A sala era iluminada, dominada por uma longa mesa de vidro, com um dos lados aberto para uma vista panorâmica de Manhattan. 3 pessoas já estavam sentadas ao fundo. Fim. O homem no centro tinha cerca de 45 anos, cabelos grisalhos bem cuidados. Com o cabelo penteado, vestindo um terno cinza e um relógio de ouro. Carter Mills, o gerente do clube. Emma o reconheceu das noites em que ocasionalmente o via atravessando o saguão. Ele a examinou abertamente. Sua avaliação era evidente. À sua esquerda, sentava-se uma mulher de cerca de 32 anos, com os cabelos presos em um coque. Coque apertado, blusa branca, expressão fria e profissional. Natasha Wells. A chefe de recursos humanos, com o nome gravado no crachá preso ao peito. À direita, um homem mais jovem. Provavelmente da gerência de operações, folheando uma pasta. Emma entrou, sorriu e os cumprimentou. Eles gesticularam. Para que ela puxasse a cadeira do outro lado da mesa. A distância entre elas era apenas um painel de vidro, mas parecia uma eternidade. Abismo. Carter Mills começou com perguntas de rotina. Ela poderia se apresentar. Emma respirou fundo e começou.
Ela falou sobre seus 6 anos como gerente do turno da noite em um restaurante italiano em Manhattan, sobre supervisionando uma equipe de 15 funcionários, sobre como lidar com situações difíceis com clientes. Sua voz era firme e claras, as respostas que ela havia praticado centenas de vezes em frente ao espelho agora fluíam naturalmente. Natasha Wells perguntou. Emma descreveu uma situação específica envolvendo um hóspede exigente. Ela relatou um incidente em que um cliente embriagado tornou-se agressiva com um garçom. Como ela calmamente os separou, acompanhou o hóspede até uma sala reservada e o ouviu atentamente. Reclamações, e no fim das contas não só resolveu o problema, como o transformou em um cliente assíduo. Natasha assentiu. Visivelmente impressionada, ela anotou algo em seu caderno. O gerente de operações perguntou sobre as habilidades de comunicação e capacidade de trabalhar sob pressão. Emma respondeu a cada pergunta com confiança, sentindo que estava se saindo bem, sentindo que talvez realmente tivesse uma chance. Então Carter Mills recostou-se na cadeira, cruzou os braços e perguntou uma pergunta que paralisou a sala. Onde você fez faculdade? Emma engoliu em seco. Ela disse que não tinha diploma universitário. Começou a trabalhar logo após terminar o ensino médio para ajudar a sustentar sua família. Carter Mills não disse nada, apenas escreveu algo no caderno à sua frente. Natasha Wells olhou de relance para o gerente de operações. Emma sentiu a mudança no ambiente, como se a temperatura tivesse caído alguns graus. Carter Mills virou uma página do arquivo e continuou. Seu tom ainda era educado, mas mudou sutilmente. Qual é a sua posição atual? Emma sabia que essa pergunta viria. Ela havia-se preparado para ela. Disse a si mesma que precisava ser honesta porque eles iriam. Verifique de qualquer forma. Ela olhou diretamente nos olhos de Carter Mills e falou sem hesitar. Atualmente trabalho no turno da noite. Funcionário da limpeza deste clube. Silêncio. Carter Mills parou de escrever. Natasha Wells ergueu a cabeça e olhou para Emma como se ela fosse algo desconhecido. A gerente de operações fechou a pasta. Emma viu tudo. Viu a mudança nos olhos deles, da curiosidade à surpresa e depois para algo. Como uma mistura de pena e desprezo. Ela viu Carter Mills se inclinar ainda mais para trás, a distância entre eles ampliando-se ainda mais. Ele perguntou, com a voz lenta e suave a ponto de quase zombar. Você acredita que se encaixa na imagem do nosso clube? A pergunta não exigia resposta. Eles já haviam decidido antes mesmo dela responder. Ela não conseguia abrir a boca. Emma sentiu como se tivesse levado um tapa forte no rosto, mas não deixou transparecer. Ela manteve as costas eretas, o olhar firme, a voz controlada, mesmo quando algo dentro de si, em pedaços despedaçados, peça. Ela respondeu que acreditava que sua experiência falava por si só. 6 anos gerenciar um restaurante de alto padrão, atender milhares de clientes exigentes e lidar com centenas de emergências. Situações resolvidas. Ela conhecia aquele prédio melhor do que qualquer pessoa sentada naquela sala, porque já havia passado por ali diversas vezes. Cada canto dela nos últimos 3 anos. Carter Mills sorriu. O sorriso educado que Emma vira centenas de vezes no rostos de pessoas prestes a dizer não. Ele disse que ficaram muito impressionados com a experiência dela. Mas essa posição exigia uma certa imagem, um certo alinhamento com a marca do clube. Eles entrariam em contato. Emma entendeu. Ela entendeu. Mais claramente do que qualquer um naquela sala imaginava. Eles não manteriam contato. Nunca tiveram a intenção de lhe dar uma chance. Assim que souberam quem ela era, só precisavam de um motivo para rejeitá-la e ela mesma o havia fornecido. Ela olhou para as 3 pessoas do outro lado da mesa, encarando cada uma delas alternadamente. Carter Mills, com um ar de autossatisfação. A expressão de alguém que acabara de confirmar um preconceito, Natasha Wells, seu olhar frio e vazio de emoção. O gerente de operações nem sequer olhava mais para ela, seus olhos fixos no celular como se ela já tivesse deixado de existir.
Pensou em Lily esperando em casa, na promessa que ela fizera de trazer boas notícias. Pensou nos $200.000. A doutora Ellen Park disse que precisaria de uma cirurgia dentro do próximo ano. Ela pensou nos 3 anos que passou esfregando o rosto. Limpar banheiros e enxugar sangue de carpetes para essas pessoas. Invisível como um fantasma, sem um único agradecimento. Sem sequer um olhar de reconhecimento. Ela poderia implorar. Ela poderia explicar suas circunstâncias. Filha com problema cardíaco. Sua mãe acamada. O marido que desapareceu e deixou para trás uma montanha de dívida. Ela podia chorar, implorar, fazer qualquer coisa para conseguir esse emprego. Mas não o fez. Ela se levantou lentamente, com dignidade. Agradeceu-lhes por terem reservado um tempo para recebê-la. Sua voz era calma, como se eles tinham acabado de discutir o tempo, em vez de destruir sua última e frágil esperança. Ela não ofereceu mais explicações, nenhuma defesa, nenhum apelo. Ela simplesmente acenou com a cabeça em despedida, virou-se e caminhou em direção à porta, cada passo firme contra o piso de madeira polida. Ombros retos, cabeça erguida. Ela abriu a porta da sala de conferências e saiu. A porta se fechou atrás dela. Com um clique suave, Emma ficou sozinha no longo corredor vazio. Suas pernas começaram a tremer. Suas mãos começaram a tremer. Ela encostou as costas na parede fria, fechou os olhos e tentou controlar a respiração, que se tornava cada vez mais superficial. E rápido. Ela não chorou. Não se permitiu chorar. Não ali. Não agora. Não dentro destas paredes. Ela respirou fundo, depois mais uma vez. Até que suas mãos parassem de tremer, até que suas pernas pudessem. Ela caminhou em direção ao elevador, apertou o botão para descer e observou os números subirem de 1 a 15. As portas do elevador se abriram. Ela entrou, virando as costas para o corredor, para a sala de conferências, para as pessoas que a olhavam como se ela fosse lixo. Ela olhou para o seu reflexo nas portas de aço polido, uma mulher cansada. Com um vestido emprestado que estava um pouco folgado e sapatos de salto alto já gastos, mas sua postura permaneceu impecável. Ela se portava com um ar de silenciosa rebeldia. Ao menos ela ainda tinha isso, sua dignidade, a única coisa que eles não podiam tirar dela. Tirar dela. O elevador parou no térreo e Emma entrou no saguão. A luz do sol ainda entrava pelas janelas. As imponentes janelas de vidro. Os funcionários ainda circulavam com xícaras de café na mão. Tudo continuava como se nada tivesse acontecido. Aconteceu porque, para eles, nada havia acontecido. Foi apenas uma entrevista fracassada de uma faxineira que não sabia qual era o seu lugar. Emma dirigiu-se para a saída, querendo escapar daquele lugar o mais rápido possível para ir para casa, abraçar Lily e dizer-lhe que mamãe tinha se esforçado ao máximo. Ela estava a poucos passos das portas de vidro quando tudo mudou. As portas de vidro, a porta que dava para o corredor VIP se abriu de repente, não suavemente, mas com força, batendo contra a parede com um estrondo. Isso fez com que todo o saguão se virasse. Então todos congelaram. Emma viu antes de vê-lo. Ela viu o belo recepcionista atrás da mesa de um pulo, com as costas rígidas e o rosto pálido. Ela viu o homem que lia as notícias em seu tablet levantar-se abruptamente e baixar a cabeça. Ela viu as duas jovens que haviam estado. O riso se calou, o medo preenchendo seus olhos. Então ela o viu. Nikolai Petrov entrou na luz do saguão como a escuridão emanava do inferno. Ele era mais alto do que Emma imaginara, pelo menos 1,85 metros. De ombros largos e porte de predador, não de empresário. Um terno preto impecavelmente cortado delineava seu corpo. Corpo sem uma única ruga. Seus cabelos escuros eram ligeiramente compridos e penteados para trás, revelando traços marcantes e um maxilar bem definido, que pareciam esculpidos em pedra. Mas a parte mais aterradora eram os seus olhos, frios, cinzentos como aço, como um céu de inverno.
Antes de uma nevasca, como um lago congelado escondendo corpos sob o gelo. Aqueles olhares percorreram o saguão e as pessoas baixaram a cabeça como a erva ao vento. Roman Volkov o seguia de perto. Um homem enorme com presença imponente e rosto inexpressivo, o braço direito mais confiável do chefe da máfia mais poderoso de Nova York. Emma ficou parada ali, congelada no centro do saguão, sem saber se devia continuar andando ou ficar imóvel. Ela era apenas uma funcionária da limpeza. Não tinha nada a ver com gente assim. Bastava baixar a cabeça e passar por ela como qualquer outra pessoa. Mas ela não teve tempo para fazer nada. Aqueles olhos cinzentos e frios já a tinham encontrado. Nikolai Petrov parou no meio do saguão, a menos de 5 metros dela, e olhou diretamente em seus olhos. Emma Cole, sua voz era baixa e fria, não alta, mas ecoava pelo espaço silencioso. Ela ouviu alguém sacar um lápis afiado. Respiração. Ela não tinha certeza se não era a sua própria. Ele sabia o nome dela. O mais implacável. Um chefe da máfia em Nova York sabia o nome de uma mulher que limpava banheiros. Emma não entendia o que estava acontecendo. Mas ela manteve a compostura, o olhar firme mesmo com o coração despedaçado, mesmo com o coração batendo forte contra ela. Costelas. Ela acenou com a cabeça em cumprimento, sua voz calma o suficiente para surpreender até si mesma. Sim, senhor. Naquele momento, o elevador as portas se abriram e Carter Mills saiu. Ele segurava o celular, rindo enquanto falava, alheio à atmosfera. Tinha mudado completamente. Então ele olhou para cima. Sua expressão mudou de presunçosa para aterrorizada no instante quando viu Nikolai Petrov estava parado no saguão. Ele encerrou a ligação às pressas e correu para frente, tropeçando na saudação. Sr. Petro, eu não sabia que o senhor viria hoje. Há algo que eu possa fazer por você. Nikolai não olhou para ele. Seus olhos permaneceram fixos em Emma. Ela se candidatou à vaga de recepcionista, não foi? Emma assentiu com a cabeça. Sem entender como ele sabia, sem entender por que se importava. Carter Mills olhou de Nikolai para Emma e ele voltou, com o rosto empalidecendo como papel. Sim, senhor. Ela entrevistou isso. De manhã e o resultado. Carter engoliu em seco. Way achou que ela não era adequada para a imagem do clube, senhor. Nikolai finalmente voltou seu olhar para Carter e Emma viu o homem que estivera sentado à sua frente com uma arrogância silenciosa encolher-se como um rato diante de uma cobra. Não condiz com a imagem. Nikolai repetiu cada palavra lentamente, com a voz fria como gelo. Não. Adequada porque lhe falta experiência. Carter balançou a cabeça rapidamente. Não, senhor, a experiência dela é muito sólida, mas não adequada porque ela não possui habilidades de comunicação. Não, senhor, suas habilidades não são adequadas. Adequada porque ela limpa seus pisos todas as noites. A pergunta pairava no ar como uma lâmina prestes a cair. Carter Mills abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seu rosto passou de pálido a cinza claro. Um silêncio mortal o engoliu. Saguão. Emma ficou parada ali, quase sem respirar, sem entender o que estava acontecendo. Nikolai deu um passo em sua direção, cada movimento lento e deliberado, até que ele estivesse a menos de 1 metro de distância. Você sabe que eu reviso as imagens de segurança deste prédio todos os dias. Emma balançou a cabeça, com o coração disparado. Eu observei você trabalhar por 3 anos, disse Nikolai, com a voz ainda fria, mas carregando algo mais que ela não conseguia identificar. Como? Você nunca se atrasou nem por 1 minuto. Você nunca fez nenhuma tarefa de forma descuidada. Você nunca reclamou. Mesmo limpando coisas que ninguém deveria limpar, você trabalha como se estivesse sempre sendo observado. Mesmo quando você acredita ninguém está, Emma não sabia o que dizer. Ela ficou ali parada, presa pela intensidade do olhar dele, com vontade de dar um passo à frente. De costas, mas sem conseguir se mover.
E hoje eu assisti à câmara da sala de entrevistas. Nikolai continuou, baixando a voz. Mais baixo. Eu vi como eles olharam para você quando descobriram quem você era. Eu vi como eles decidiram te rejeitar antes de você até terminou de falar. E eu vi como você se levantou e foi embora sem implorar por uma única palavra. Ele fez uma pausa. Seus olhos nunca se desviaram dos dela. É por isso que estou aqui. Emma ficou parada, encarando o homem mais poderoso de Nova York, não sabendo como reagir. Ao redor deles, todo o saguão permaneceu paralisado em silêncio. Ninguém ousava se mexer. Ninguém ousava respirar muito alto. Carter Mills estava a poucos metros de distância, com o rosto pálido como neve. Cadáver, suor escorrendo pela testa. Nikolai Petro deu mais um passo em direção a Emma, diminuindo a distância. Até que ela pudesse sentir o cheiro do perfume dele caro e intenso, muito parecido com o próprio homem. Eu não dou segundas chances, ele dizia. Disse, com a voz baixa e fria como aço. Mas eu dou prioridade a quem é rejeitado injustamente. Emma não entendia o que ele estava dizendo. Tudo o que ela sabia era que seu coração estava acelerado, seus pensamentos giravam e suas pernas tremiam mesmo enquanto ela lutava para mantê-los firmes. Nikolai voltou seu olhar para Carter Mills, seus olhos tão. Emma sentiu frio ao ver o homem encolher-se um pouco mais onde estava. Você a colocará no treinamento de recepcionista. Programa. 2 meses, se ela passar, a vaga é dela. Não havia dúvidas. Era uma ordem. Carter Mills assentiu repetidamente como um fantoche movido por fios invisíveis. Sim, senhor. Claro. Senhor. Vou providenciar tudo imediatamente. Nikolai não dirigiu mais um olhar a Carter. Voltou-se para Emma. Seus olhos cinzentos penetrantes pareciam ler cada pensamento dela. Você será treinada como qualquer outro candidato. Não. Tratamento especial, sem exceções. Se você não for capaz, será dispensado. Mas se provar que é merecedor, a posição é sua. Emma finalmente encontrou sua voz. Por quê? Ela perguntou, mais áspera do que ela pretendia. Porque você está fazendo isso? Nikolai inclinou levemente a cabeça, um pequeno gesto que a fez sentir como presa sendo avaliada por um caçador. Porque você não implorou, disse ele. Porque quando eles olharam para você assim você não era nada, mas se ergueu com graça inabalável e se afastou com dignidade destemida. Você manteve sua dignidade. Quando você não tem mais nada a perder. Isso não se ensina. Emma não sabia o que dizer. Ela havia-se preparado para a rejeição. Pelo fracasso, por voltar para casa de mãos vazias. Ela não estava preparada para isso, continuou Nikolai, sua voz ainda. Frio, mas com camadas de algo mais, algo quase suave, embora Emma não tivesse certeza se não estava imaginando coisas. E se você concluir o programa de treinamento, considerarei cobrir as despesas médicas da sua filha. Emma congelou. Parecia como se alguém tivesse-lhe arrancado o ar do peito com um soco. Ele sabia. Ele sabia sobre Lily. Mas como? Ela não conseguiu terminar a pergunta. Nikolai olhou para ela, seus olhos cinzentos sem demonstrar qualquer emoção. Eu sei tudo sobre as pessoas que trabalham para mim, disse ele com a mesma naturalidade com que falaria do tempo, e não de um fato. Que ele dissecou a vida privada dela. Eu sei que você tem uma filha de 6 anos chamada Lily com um problema cardíaco congénito. Condição. Sei que sua mãe sofreu um AVC e está acamada. Sei que seu ex-marido desapareceu e a deixou. Por trás de dívidas de jogo. Eu sei que você mora em um apartamento de 1 quarto no Brooklyn com o aluguel atrasado há 2 meses. Que tranquilo. Um arrepio percorreu a espinha de Emma. Ele sabia de tudo. Cada pequeno detalhe miserável da vida dela exposto. Ela estava com medo.
Deveria ter-se virado e corrido mais longe possível daquele homem e de seu mundo sombrio. Mas ela pensou em Lily. Ela pensou na cirurgia de $200.000. Ela pensou nos olhos da filha naquela manhã, brilhantes de fé. Dizer para a mamãe era a melhor coisa. Emma respirou fundo, olhou diretamente nos olhos cinzentos e frios de Nikolai Petrov e ela fez a única pergunta que sabia que precisava fazer. Quanto eu tenho que pagar? Algum lampejo de surpresa brilhou nos olhos de Nikolai. Respeito. Emma não conseguiu distinguir. Ele o observava. Ela a encarou por mais um instante. Então, o canto de sua boca se curvou levemente. Não exatamente um sorriso. Apenas algo próximo a um leve suspiro. Diversão. Você só precisa trabalhar, disse ele. Sem condições ocultas, sem outras obrigações. Você treina, aprende e trabalha. Se for bom o suficiente, o emprego é seu. Se você não for, vá embora. É simples assim. Emma olhou para ele, tentando decifrar algo por trás daquela máscara gélida. Ela não encontrou nada, mas também não encontrou nenhuma mentira. Ela olhou por cima do ombro dele para Carter Mills, que estava pálido e rígido, com os olhos cheio de medo e ressentimento enquanto olhava. Ela viu Roman Vlov ao lado de Nikolai, seu rosto como sem expressão, como uma estátua. Mesmo assim, seus olhos continham um traço de algo parecido com curiosidade. Ela pensou em Lily esperando. Em casa. Ela pensou na mãe deitada, indefesa, na cama. Pensou nos 3 anos que passou esfregando o chão. E banheiros no escuro. Ela não tinha escolha. Nunca teve. Emma assentiu. Eu aceitar. Nikolai sustentou o olhar dela por um longo momento, seus olhos cinzentos ainda sem revelar nada. Então ele assentiu, virou-se e caminhou de volta em direção às portas VIP por onde havia entrado. Roman Vlov o seguiu sem olhar para trás. Pouco antes, desaparecendo além da porta, Nikolai parou e falou sem se virar. Segunda-feira da próxima semana, 8 horas. Bom dia. Não se atrase. Então ele entrou nas sombras e as portas se fecharam. Atrás dele, Emma permaneceu parada ali no saguão iluminado, sentindo como se tivesse acabado de fazer um pacto com o diabo. Na segunda-feira seguinte, Emma chegou ao edifício da Petro Holdings às 7h30 da manhã, meia hora mais cedo do que o necessário. Ela usava o vestido emprestado de Margaret, a única roupa que possuía que era suficientemente respeitável para um ambiente corporativo. A sede principal da Petro Holdings ficava a poucos quarteirões da Obsidiana. Um prédio de 40 andares. Uma torre de vidro erguendo-se sobre Manhattan como um monumento ao poder e ao dinheiro. Emma parou diante das portas giratórias, inspirou-se. Respirei fundo e entrei. O hall de entrada era vasto, com pisos de mármore preto e branco e lustres de cristal suspensa no alto, e uma parede maciça com as palavras Petro Holdings gravadas em aço polido. Emma aproximou-se do recepcionista, disse que tinha uma reunião marcada com o Departamento de Recursos Humanos. A jovem atrás do balcão olhou para ela. Ela se aproximou, conferiu uma lista e depois fez uma ligação para o andar de cima. Alguns minutos depois, uma mulher saiu do elevador. Natasha Wells, a mesma mulher fria que estivera sentada na sala de entrevistas naquele dia. Emma sentiu o corpo tenso, mas ela manteve a expressão calma. Natasha olhou para ela sem demonstrar qualquer emoção. Siga-me. Emma seguiu Natasha até o elevador e subiu até o 3º andar, onde ficavam os escritórios de recursos humanos. Eles estavam localizados. Caminharam por um longo corredor ladeado por escritórios de vidro em ambos os lados. Emma sentiu o olhar se voltando para ela. Em sua direção. Sussurros subiam atrás dela como o farfalhar de folhas secas. Ela não conseguia distinguir as palavras, mas ela não precisava. Ela sabia que estavam falando dela. Os rumores se espalham mais rápido que fogo dentro de uma grande organização.
A história do zelador acabou se tornando pública, pois o próprio chefe da máfia havia se tornado assunto de fofoca por todo o prédio em apenas alguns dias. Natasha conduziu a um pequeno escritório e lhe entregou uma grossa pilha de documentos. Um contrato de experiência, acordos de confidencialidade, regulamentos internos e dezenas de outros formulários. Emma sentou-se e começou a ler cada página, assinando cada linha com cuidado. Natasha ficou parada observando-a, dizendo nada. Mas Emma sentiu o peso da sua avaliação. Quando a papelada ficou pronta, Natasha levou até a sala de treinamento no 10º andar. A sala era espaçosa, com mesas dispostas em formato de U e uma grande área para apresentações. A tela estava na frente e havia 4 pessoas já sentadas, 3 mulheres e um homem, todos mais jovens que Emma, provavelmente por volta dos 22 anos. Ou 23, com a confiança radiante de recém-formados de universidades de prestígio. Eles se viraram para olhar. Como Emma entrou e viu curiosidade nos olhos deles, depois surpresa quando perceberam que ela era mais velha, e então um lampejo de... Havia algo parecido com desdém entre eles enquanto cochichavam. É ela. A zeladora. Eu ouvi o Sr. Petro pessoalmente. Como ela entrou aqui? Deve haver algo acontecendo. Emma ouviu tudo. Cada palavra, cada sussurro. Cada olhar julgador. Era como se 1000 agulhas a estivessem perfurando. Mas ela não demonstrou. Caminhou até. Sentou-se na última cadeira vazia, colocou a bolsa ao lado e olhou para frente. Ela não lhes devia nada. Explicação. Ela não precisava da aprovação deles. Ela só precisava fazer bem o seu trabalho. Ela pensou em Lily em casa com a avó dela. Ela se lembrou do sorriso da filha naquela manhã, quando disse que a mamãe ia começar um novo emprego. Pensou em tudo o que havia suportado nos últimos 3 anos e disse a si mesma que alguns sussurros não significavam nada. Ela esfregou sangue do chão. Limpou banheiros às 3 da manhã. Engoliu as lágrimas na noite seguinte. Noite adentro, encarando pilhas de contas médicas. Alguns olhares de desprezo de crianças que ainda não tinham experimentado a vida. Não conseguiram quebrá-la. Emma respirou fundo, endireitou-se e esperou o início do treinamento. O que eles pensavam? O que ela dizia não importava. Só importavam os resultados. Exatamente às 8 horas, a sala de treinamento. A porta se abriu e uma mulher entrou. Clara Anderson, a instrutora principal do programa, com cerca de 45 anos e com um visual impecável. Cabelo castanho curto e olhos penetrantes como lâminas. Ela passou 15 anos administrando hotéis 5 estrelas antes de se mudar para treinamento para a Petro Holdings. Emma sabia disso porque havia pesquisado o programa a semana toda, lendo cada detalhe. Qualquer informação que pudesse encontrar para se preparar. Clara parou na frente da sala e examinou lentamente o ambiente. Cada estagiária. Seu olhar permaneceu em Emma por um segundo a mais do que nos outros, mas ela não demonstrou nenhuma emoção. Não me importo. Quem você é, de onde você vem ou quem a trouxe aqui, começou Clara. Voz clara e firme. Só me importo com o que você é capaz de fazer. Nos próximos 2 meses, vou-te ensinar tudo o que você precisa para. Saiba como se tornar um ou uma recepcionista profissional. Se você não for capaz, será eliminado sem exceções. Emma sentiu uma onda silenciosa de respeito pela mulher. Sem favoritismo, sem preconceito, só a habilidade importava. Era tudo o que ela sempre quisera. A primeira semana foi dedicada a habilidades de comunicação e resolução de conflitos. Clara ministrou palestras sobre linguagem corporal, sobre como manter contato visual, sobre a arte de ouvir e demonstrar empatia. Para os clientes. A teoria não era difícil para Emma, pois ela já vivenciava esses princípios há 6 anos como gerente de restaurante. Gerente. Mesmo assim, ela tomava notas meticulosas, recusando-se a perder um único detalhe.
Os outros estagiários a observavam escrever com expressões que misturavam surpresa e desdém. Uma mulher loira chamada Jéssica sussurrou para a pessoa ao lado dela, alto o suficiente para Emma ouvir. Por que ela está escrevendo tanto? Que utilidade tem um banheiro? Afinal, qual a sua experiência com limpeza? Emma fingiu não ouvir e continuou escrevendo. No terceiro dia, Clara começou a parte prática. Exercícios. Ela representou o papel de uma cliente difícil e pediu a cada estagiário que lidasse com a situação. O primeiro foi um jovem chamado Kevin, formado em gestão hoteleira pela Universidade Cornell. Ele gaguejou quando Clara gritou que uma sala VIP não estava pronta a tempo. Ele tentou se explicar, ficando cada vez mais nervoso a cada frase. Palavra, e finalmente ficou ali, vermelha de vergonha, completamente perdida. Clara balançou a cabeça e chamou a próxima estagiária. Jéssica avançou com confiança. Mas quando Clara começou a resmungar sobre a equipe pouco profissional, a voz de Jéssica. Ela começou a tremer e acabou caindo em prantos. Clara suspirou e chamou o próximo nome. Um por um, eles falharam. Tinham teoria. Tinham diplomas, mas não tinham experiência em lidar com a raiva real de clientes reais. Emma Cole, Clara chamou por último. Emma se levantou e caminhou para frente. Ela sentiu o peso dos olhares em suas costas, esperando que ela falhar como as outras. Clara a encarou friamente e começou a atuação. Que tipo de funcionária permite que um cliente esperar 15 minutos? Ela rosnou, batendo com a mão na mesa. Sou uma convidada VIP. Não tenho tempo para esse nível de falta de profissionalismo. Ligue para seu gerente agora mesmo. Emma não recuou. Meus olhos encontraram os de Clara, sua expressão era calma, sua voz suave, porém firme. Mãe, eu peço sinceras desculpas pelo inconveniente. Entendo que seu tempo é extremamente valioso e que esse atraso pode ser um transtorno. É inaceitável. Por favor, permita-me resolver pessoalmente o problema para você agora mesmo. Enquanto aguarda, gostaria de... Oferecemos-lhe uma taça de champanhe de cortesia na nossa área de lounge privativa. Clara não parou. Ela continuou a rosnou, acrescentando exigências descabidas, empurrando Emma deliberadamente para um terreno difícil. Mas Emma não vacilou. Ela lidava com cada situação naturalmente, não seguindo um roteiro ou um livro didático, mas sim por instinto, aguçado por milhares de experiências. Noites lidando com clientes bêbados e furiosos em um restaurante. Finalmente, Clara parou. Ela olhou para Emma por um instante. Após um longo momento, ela se virou para a turma. Esta é a abordagem correta, disse Clara, com a voz ainda firme, mas carregando algo próximo à aprovação. Ela não discute. Ela não dá desculpas. Ela não entra em pânico. Ela reconhece o problema, demonstra empatia com o cliente e oferece uma solução imediata. Isso é experiência, não? Teoria. Emma voltou para o seu lugar e sentiu a mudança no olhar dos outros estagiários. O desprezo havia desaparecido. Em seu lugar era de surpresa e talvez até de respeito relutante. Naquela noite, Emma voltou para casa e contou a Lily sobre o seu dia. A menina sentou-se na cama, com os olhos brilhando, batendo palmas, e Lily ria enquanto ouvia sua mãe descrever como lidou com um cliente difícil. Mamãe é incrível, disse Lily. Ela a abraçou forte. Eu sabia. Eu sabia que você era a melhor. Emma apertou com força, sentindo cada humilhação. As energias do dia se dissiparam naquele pequeno e acolhedor abraço. A segunda semana começou com sistemas técnicos e Emma sabia disso. Esse seria o seu maior desafio. Clara apresentou o software de gestão de clientes que o clube utilizava. Um sistema complexo, com dezenas de funções diferentes. Reservar salas VIP, gerenciar listas de convidados, coordenar com a segurança, rastrear pedidos especiais de clientes fiéis, gestão de pagamentos e faturas. A tela do computador repleta de ícones.
menus e janelas pop-up que Emma nunca tinha visto antes. Os outros estagiários navegaram pelas funções com facilidade. Kevin digitava rapidamente, sem nunca desviar os olhos da tela. Jéssica navegava entre as funções como se já soubesse de tudo desde criança. Como fazer isso? Eles cresceram com a tecnologia. Os computadores eram uma parte natural de suas vidas desde a infância. Emma era diferente. Ela tinha 27 anos e o laptop antigo que tinha em casa era usado apenas para candidaturas a empregos e para verificar e-mails. Ela nunca tinha trabalhado com um sistema tão complexo. Seus dedos tateavam no teclado, seus olhos percorriam o ambiente inquieto. Janelas, e sua mente girava enquanto ela tentava se lembrar de cada passo. Clara caminhou pela sala observando cada estagiário. Ao chegar à estação de Emma, ela parou brevemente, olhou para a tela e prosseguiu sem dizer uma palavra. Emma sabia. Ela estava ficando para trás. Sentia isso no olhar de Clara, na risadinha discreta de Jéssica quando espiou Emma. Na tela, no olhar de Kevin quando ele terminou a tarefa 10 minutos antes dela. Mas Emma não desistiu. Todas as noites depois, durante o treinamento, quando os outros estagiários arrumaram suas coisas e foram embora, Emma pediu permissão a Clara para ficar. Ela se sentou sozinha no sala de treinamento vazia sob luzes fluorescentes fortes, olhos fixos na tela do computador. Ela praticava cada um dos exercícios. Repetia a função várias vezes, anotava cada passo em um pequeno caderno, criava cenários hipotéticos e treinava. Ela mesma para lidar com elas. Na terceira noite daquela semana, Emma estava treinando sozinha às 20 horas quando ela sentiu uma mudança no ar. Não ouviu passos nem uma porta se abrindo, mas sabia que havia alguém ali. Virou-se. E seu coração pareceu falhar uma batida. Nikolai Petro estava parado na porta da sala de treinamento, com um ombro apoiado nela. Contra a moldura, os olhos cinzentos e frios fixaram-se nela sem piscar. Ele vestia seu habitual terno preto, impecável e sem rugas. Parecia ter saído de uma revista de moda feita para demonios. Emma não sabia quanto tempo. Ele estava parado ali. Ela não sabia o que dizer. Simplesmente ficou sentada, paralisada na cadeira, olhando para ele. Nikolai não disse nada. Apenas observou com olhos que não revelavam nada. Então entrou, devagar e com cautela, e ele estava sentado na cadeira em frente a ela, na mesa comprida. Emma sentiu o coração acelerar. Ela não sabia o que ele queria. Não sabia. Não sabia se tinha feito algo errado. Não sabia se devia falar ou ficar em silêncio. Optou por continuar trabalhando. Ela voltou-se para a tela, forçando-se a concentrar-se na tarefa, mesmo com as mãos tremendo levemente, e seu corpo. Sua mente permanecia dolorosamente consciente da presença dele do outro lado da mesa. Ela sentia o olhar dele sobre si como um peso invisível. 10 passaram-se alguns minutos em silêncio. Emma concluiu a tarefa, revisou o resultado, corrigiu um pequeno erro e salvou o arquivo. Arquivo. Ela não olhou para Nikolai, mas sabia que ele ainda observava. Quando finalmente levantou a cabeça, Nikolai estava de pé. Ele a encarou por mais um segundo, depois falou, com a voz baixa e fria como sempre, mas carregando algo mais. Não soube dizer o nome. Esforço silencioso vale mais do que talento estridente. Então ele se virou e saiu, desaparecendo-no. Emma caminhou pelo corredor escuro sem olhar para trás. Ficou sentada, observando partir, com o coração ainda acelerado. Ela não entendia porque ele tinha vindo, porque se sentara para observá-la trabalhar, ou o que suas palavras realmente significavam. Mas ela entendia. Uma coisa era certa. Ele a estava observando. Ele ainda observava da mesma forma que observava há 3 anos, através da segurança. Câmaras. O pensamento a assustava. No entanto, estranhamente, também a confortava. Ela não era invisível. Alguém a estava observando tentar. Na terceira semana, Clara aceitou.
Todo o grupo foi para a Obsidiana para aprender os procedimentos operacionais do mundo real. Emma entrou no prédio familiar, mas desta vez pela entrada principal à luz do dia, não pela porta dos fundos à meia-noite. A sensação era estranho, como se ela estivesse olhando para um mundo paralelo ao qual um dia pertenceu, mas no qual nunca fora verdadeiramente acolhida. Clara os conduziu pelo saguão principal, explicando a disposição do balcão de recepção, o processo de boas-vindas aos hóspedes e coordenação com a equipe de segurança. Essas eram coisas que Emma já sabia há muito tempo, tendo observado acontecer. Através de milhares de noites nas sombras, mas ela ainda assim ouvia atentamente e tomava notas diligentes, nunca revelando que conhecia cada canto daquele prédio como a palma da sua mão. Então Clara os levou até à área VIP. Nível. O elevador parou no segundo andar e, quando as portas se abriram, o corredor além parecia completamente diferente dos andares de baixo. A iluminação era mais fraca, a paleta de cores mais escura, o ar mais pesado. Este andar é reservado para nossos clientes mais exclusivos, explicou Clara, baixando a voz como se temesse que alguém pudesse. As negociações mais importantes acontecem aqui. De tempos em tempos, você será designado para trabalhar neste andar e há regras que vocês devem seguir sem exceção. Ela parou e olhou para cada estagiário com grande seriedade. Não pergunte. Não olhe. Não escute. Não se lembre. Não importa o que você veja ou ouça, você não viu nada e ouviu nada. Nada. Entendeu. Emma entendeu. Ela já havia entendido muito antes de Clara dizer qualquer coisa. Ela tinha limpado esses cômodos por 3 anos, vi coisas que não deveria ter visto e aprendi a desviar o olhar e esquecer. Instantaneamente. Mas os outros não entenderam. Kevin olhou em volta com curiosidade evidente. Jéssica sussurrou algo para a pessoa ao lado dela. Eles pensaram que aquilo era apenas um clube de luxo para clientes ricos. Eles não perceberam, eles estavam em território do império subterrâneo mais poderoso da cidade. Clara os guiou para baixo. Corredor, explicando as salas VIP, os procedimentos de serviço e como lidar com pedidos especiais. Enquanto passavam por à porta, que estava fechada, abriu-se de repente. 2 homens grandes, vestidos com ternos pretos, saíram, arrastando outro homem entre eles. O homem vestia um terno cinza que outrora fora caro, mas agora estava amassado e manchado de sangue. Seu rosto estava inchado, um olho roxo escuro, sangue escorrendo do nariz até aos lábios. Ele tentou dizer algo, mas só escaparam gemidos entrecortados. Os 2 homens o arrastaram pelo corredor como um saco de grãos, sem poupar o corpo congelado. Os recrutas lançaram um olhar. A porta no final do corredor se abriu e eles desapareceram lá dentro com o corpo ensanguentado. Nossa! Emma ouviu Jéssica inspirar profundamente. Kevin estava pálido como um fantasma. Nenhum dos outros estagiários ousou mover. Apenas Emma permaneceu imóvel, com o rosto inexpressivo. Ela já tinha visto cenas como isso antes. Tarde da noite, enquanto limpava o andar VIP, ela aprendeu a não reagir, a não pensar, a não. Lembre-se. Continua andando, disse Clara calmamente, como se nada tivesse acontecido. Lembre-se do que eu lhe disse. Não veja nada, não ouvi nada. Eles continuaram, mas Emma sentiu a mudança no grupo. Jéssica tremeu pelo resto do tempo. Deção. Kevin não disse uma única palavra. Eles finalmente entenderam onde estavam e para quem trabalhavam. Isso à noite, Emma foi para casa e dormiu, com Lily nos braços. A menina se aconchegou contra ela, respirando de forma uniforme e tranquila. Pacificamente. Emma observava o rosto inocente da filha na penumbra e se perguntava em que tipo de mundo ela vivia. Ela estava entrando. Ela estava aceitando a proteção de um homem que podia mandar espancar alguém sem pestanejar. O quê? Será que ela estava negociando essa oportunidade? Então ela pensou na cirurgia de Lily, nos $200.000 que ela jamais conseguiria ganhar. Esfregando o chão. Ela fechou os olhos e abraçou o filho com mais força. Há coisas que uma mãe está disposta a fazer por seus filhos.
criança, mesmo entrando na escuridão. Na quarta semana, Clara designou cada um. Emma foi designada para um programa de trainee com um mentor da equipa atual da recepção. Ela foi acompanhada por David Chen, um homem asiático de aproximadamente 48 anos. David era idoso, com cabelos grisalhos e olhos calmos e observadores. Trabalhava como recepcionista no Obsidian havia 6 anos. E era um dos poucos veteranos que conseguiram permanecer. No primeiro dia de trabalho juntos, ele explicou tudo para Emma. No clube e conversaram sobre coisas que Clara nunca mencionou em aula. Já ouvi falar de você, disse David enquanto estavam no clube. Um canto do saguão, observando as pessoas entrarem e saírem. A entrevista. O Sr. Petro intervindo pessoalmente. Toda a situação. O prédio sabe. Emma não disse nada, mantendo o olhar fixo à frente. Ela estava acostumada a ser alvo de fofocas pelas costas. Eu também ouvi como você se comportou naquela entrevista, continuou David em tom calmo e sem julgamentos. A maneira como você se comportou naquela entrevista. Você se levantou e foi embora sem implorar. Eu respeito isso. Emma se virou para olhá-lo, surpresa. Ele foi a primeira pessoa, além de Nikolai Petro, a falar como se o que ela tivesse feito naquele dia fosse algo digno de admiração. Do que pena. Nos dias que se seguiram, David ensinou a Emma coisas que nenhum livro didático jamais abordou. Ele a ensinou a ler. A linguagem corporal de convidados VIP, como identificar quem estava tenso, quem era perigoso, que estava prestes a causar problemas. Ele a ensinou a reconhecer membros de diferentes equipes por pequenos detalhes como tatuagens, o jeito como se posicionavam, o jeito como observavam o ambiente. Ele a ensinou a se proteger. Se uma situação se sentir que está apertado, dê um passo para trás, encontre a saída mais próxima e avise a segurança imediatamente. David disse certa tarde, enquanto estavam em um saguão silencioso, nunca tente ser um herói. Você não é pago para ser um herói. Você é paga para sobreviver. Emma assentiu, memorizando cada palavra. No último dia da semana, enquanto descansavam na sala dos funcionários, David de repente baixou a voz. Há algo que eu quero dizer. Ele olhou em volta para ter certeza de que ninguém mais estava ouvindo. Sobre o Sr. Petro. Emma levantou a cabeça dela, o coração batendo um pouco mais rápido. Eu não sei porque ele está interessado em você. E não pergunto porque não é da sua conta. Meu lugar, disse David lentamente, escolhendo cada palavra com cuidado. Mas há uma coisa que sei com certeza depois de 6 anos, trabalhando aqui. O Sr. Petro nunca faz nada sem um motivo. Nunca. Emma olhou para ele sem dizer nada. Ele pode estar-te ajudando porque vê potencial em você, ou talvez tenha outros motivos que você ainda não percebeu. David olhou nos olhos de Emma. Diretamente. Não estou dizendo que ele seja uma pessoa má. Estou apenas dizendo que você deve ter cuidado. Neste mundo, a bondade nunca é gratuita. Emma assentiu. Ela entendeu o que David queria dizer. Estava-lhe alertando sobre isso. Ela se fizera essa pergunta centenas de vezes nas últimas semanas. Porque Nikolai Petrov se importava com ela. Um chefe da máfia implacável não era um homem que alguém pudesse descrever com a palavra bondade. Havia algo que ela não viu, algo que ela não entendeu. Mas ela não tinha outra escolha. Ela já havia entrado. Neste mundo, não havia como voltar atrás. Tudo o que ela podia fazer era seguir em frente e esperar, fosse qual fosse o preço. Talvez ela conseguisse pagar. Naquela noite, Emma chegou em casa mais tarde do que o habitual porque tinha ficado para terminar uma tarefa prática de fim de semana. Ela saiu do elevador no 5º andar do prédio de apartamentos antigo. Com as pernas doloridas após um longo dia, sua mente estava focada apenas em abraçar Lily e adormecer profundamente. Mas quando ela se virou, ao entrar no corredor que dava para seu apartamento, ela parou abruptamente. Um homem estava parado em frente à sua porta.
Alto e ombros finos e estreitos, cabelo despenteado e sem corte, vestindo uma jaqueta de cor velha que ela reconheceu instantaneamente porque tinha comprou para ele 4 anos antes, no aniversário dele Jason, o ex-marido dela, o homem que a abandonou, junto com Lily. Anos atrás, sem um único adeus, ele estava ali parado como se nunca tivesse desaparecido. Ele se virou quando a ouviu. Passos. Seu rosto estava mais magro do que ela se lembrava, maçãs do rosto proeminentes, olhos fundos com olheiras profundas. Ele parecia um viciado em abstinência ou um jogador que havia perdido tudo, provavelmente ambos. Emma, disse ele, sorrindo. De um jeito que ele provavelmente achou charmoso, mas que só a fez se sentir mal quanto tempo. Emma permaneceu onde estava. 5 metros de distância, sem se aproximar. Seu corpo enrijeceu, todos os instintos à flor da pele. Alerta! O que você quer? Perguntou ela, com a voz fria. Jason ergueu as mãos num gesto simulando rendição. Fácil? Agora. Só quero conversar. Ouvi dizer que você conseguiu um emprego novo. Um emprego muito bom. Você trabalha para a Petro Holdings, certo? E também ouvi dizer que os fãs está demonstrando interesse pessoal em você. Emma sentiu ao sangue em suas veias se transformou em gelo. Ele sabia que tinha ouvido os rumores em algum lugar e voltado. Não por Lily, não por arrependimento, mas porque ele pressentiu dinheiro. Não tem nada a ver com você, disse Emma, caminhando em direção à porta. Vá embora. Mas Jason não se moveu. Ele entrou em seu caminho, seu sorriso se desfazendo na expressão calculista que ela se lembrava. Tudo muito bem desde os tempos em que ele ainda morava com ela e mentia sobre o destino do dinheiro. Eu tenho direitos sobre Lily, eu também, disse ele, baixando a voz. Sou o pai dela. Quero ver minha filha. Emma deu uma risada seca e amarga. Você quer ver a filha. Abandonada aos 3 anos e precisando de uma cirurgia cardíaca. A filha para quem você não ligou nenhuma vez em 3 anos. A filha que você não mandou um único dólar para ajudar a comprar remédios enquanto gastava tudo no jogo. O rosto de Jason escureceu. Ele deu um passo. Mais perto. Perto o suficiente para Emma sentir o cheiro de álcool e cigarros baratos em seu hálito. Posso entrar com um processo pela guarda, disse ele. Disse, com voz ameaçadora. Eu sou o pai biológico dela. O tribunal ficará do lado dela, comigo, mas se você me der dinheiro, eu desapareço. O chefão está de olho em você agora. Você deve ter bastante. De dinheiro vivo, certo. Emma olhou nos olhos do homem que um dia amara, que um dia acreditara que estaria ao seu lado para sempre. Vida. Ela não via nada além de ganância e mesquinhez. Não sabia o que um dia vira nele. Ou talvez ele simplesmente tivesse. Ele era bom em esconder quem realmente era. Você não tem direitos sobre Lily, disse Emma com a voz calma, mas dura como aço. Você saiu sem dizer uma palavra. Não pagou nada. Você não fez parte da vida dela por 3 anos. Qualquer tribunal o consideraria um pai irresponsável que abandonou a filha quando ela mais precisava dele. Jason deu mais um passo à frente, seu rosto contorcendo-se de raiva. Não seja insolente comigo, rosnou ele. Quem você pensa que é? Você é só um zelador. Não. Esqueça isso. Vou transformar sua vida num inferno se você não me der o que eu quero. Emma não recuou. Ela havia dado um passo. Ela havia recuado demais em sua vida. Recuado das circunstâncias, recuado do destino, recuado da injustiça. Ela não estava recuando. Mas... Ela olhou diretamente nos olhos de Jason e falou devagar, cada palavra clara e fria. Vá embora. Nunca mais. Aparecer na minha frente ou na frente da minha filha novamente. Se você ousar chegar perto de Lily, eu juro que vai se arrepender. Jason ficou de pé.
Ali ficou por um instante, com ódio ardendo em seus olhos. Então deu uma risada curta e sem humor. Tudo bem, disse ele, pegando algo. Um passo para trás. Mas isso não acabou. Você verá. O tribunal decidirá. Ele se virou e caminhou pelo corredor, desaparecendo na escadaria. Emma ficou parada ali, observando até que ele sumisse de vista. Então, com as mãos trêmulas, ela destrancou a porta do apartamento, entrou e trancou-a atrás de si. Ela se inclinou. Encostada à porta, fechou os olhos e tentou acalmar a respiração.